Sejam bem-vindos! Nosso devocional. E que alegria estar aqui novamente com você para poder trazer mais uma palavra de Deus com uma reflexão. E eu já te convido nesse momento a convidar o Senhor a estar com você nesse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, venha sobre nós, Senhor, visita-nos nesse instante. Venha fazer não só companhia, mas morada em mim, em você e em nossas vidas. Oh, meu Pai, que nesse instante a tua palavra venha com refrigério, assim como costumamos dizer que a sua palavra é viva, que ela venha com vida para cada um de nós e traga um pouquinho daquilo que necessitamos e que buscamos para o dia de hoje. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E no devocional de hoje nós vamos refletir, na verdade, sobre o capítulo 1 do livro de Jeremias. E nós, quem já é mais antigo na fé, já, já conhece, né, essa passagem, aonde diz ali no versículo 4 e 5, assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saístes da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Aqui já começa a palavra do Senhor vindo até Jeremias, num primeiro momento, já trazendo a, o propósito da vinda de Jeremias, o que ele vinha a ser e o que vinha a ser a sua existência, de acordo com a vontade de Deus. Eis que as nações te dei por profeta. E aqui a gente já começa a nossa reflexão trazendo um, um chamado do nosso propósito, uma revelação sobre os nossos propósitos, né? Cada um tem um porquê, um motivo supremo da sua existência. E dentro desse chamado, né? Porque o Senhor revela que ele será profeta de muitas nações. E dentro desse chamado, dentro dessa direção, dessa revelação do porquê ele foi criado e o para que ele está sendo levantado naquele momento, o Senhor também vem com uma palavra muito poderosa e que às vezes nos passa despercebido, que é, antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que nascesse, antes que saísse de tua madre, te santifiquei. Então, antes do nosso nascimento, para todos nós que somos chamados a um movimento, que somos chamados a um servir a Deus, antes que isso aconteça, o Senhor já escreveu, o Senhor já conhece, o Senhor já tem tudo planejado a nossa existência, ao nosso ser e existir aqui nesse mundão. E olha que interessante que ele continua, e esse texto continua com a resposta de Jeremias a essa palavra de Deus. Ele diz assim, então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Quantas vezes vem a revelação do nosso chamado, do motivo pelo qual Deus nos levanta, nos convida a um servir, né? Por isso a palavra, a expressão, o nosso chamado, o meu chamado, o seu chamado. E quando nós nos levantamos, nós recebemos essa palavra, antes mesmo, né, de nos levantarmos, a primeira coisa que a gente pensa, isso é grande demais para mim. Quem sou eu no meio dessa imensidão? Quem sou eu? Sou apenas um grão de areia na beira do mar. Sou apenas eu, uma pessoa em meio a bilhões de pessoas. Quem sou eu? Eu sou apenas um pequenino, eu sou apenas uma nova na fé, né? Eu costumo dizer muito isso, não sei você,
se você já tem mais tempo aí na fé, tão novos, acabamos de iniciar nossa jornada, acabamos de iniciar nossa caminhada, nosso servir, e nesse instante, quando a palavra vem, a gente logo pensa, assim como Jeremias, em responder para Deus, e muitas das vezes a gente responde em pensamento, não sei o que falar, porque eu sou apenas uma criança. Eu não tenho conhecimento total da palavra, porque eu sou nova na jornada. E o Senhor me convida a vir evangelizar, e o Senhor me convida a vir trazer uma reflexão sobre a palavra. E você? Em que momento você se encaixa aqui de responder ao Senhor que eis que não sei falar porque sou uma criança? Quando veio essa resposta sua para Deus diante do teu chamado? E nós vamos continuar o texto, apesar desse capítulo ser bem pequenininho, né? Porque só tem 19 versículos, mas são 19 versículos de uma profundidade, em uma direção muito grande e que nos revela muito sobre as nossas vidas. Eu particularmente amo os livros dos profetas. E toda vez que eu leio, em especial Jeremias e Ezequiel, são profetas que falam muito sobre a minha jornada na fé. E cada vez que eu leio esse capítulo, o Senhor me convida a uma revelação mais profunda do que aquilo que vem a ser escrito. E assim é a palavra de Deus. Eu te convido a ler várias e várias vezes o mesmo capítulo e Deus vai te colocando cada vez uma profundidade maior sobre a palavra, sobre essa mensagem revelada em forma de textos e capítulos e livros. Então, ele diz aqui a partir do verso 7, mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. O Senhor já sabe o nível de obediência de Jeremias, o nível de submissão de Jeremias acerca da sua mensagem. E a partir disso, Jeremias, o Deus responde Jeremias, né, de que ele conhece tão bem Jeremias que ele não pode dizer que é apenas uma criança, porque tudo quanto o Senhor ordenar em todos os lugares aos quais ele disser para Jeremias, ele sabe que Jeremias irá em obediência. Ele sabe o quanto ele é obediente, o quanto ele está sujeito à vontade de Deus. E é por isso que vem a revelação, e é por isso que vem os chamados. Não será chamado aquele ou aquela que não estiver sujeita 100%, sujeito 100% a obedecer a Deus, a servir a Deus, ao reconhecer a palavra de Deus, a voz de Deus em meio a essa confusão de vozes em nossa mente. Quando a gente consegue silenciar a nossa mente com os ruídos da nossa alma, prevalece a voz do Espírito, e a voz do Espírito revelará e trará discernimento acerca da voz de Deus. Isso nos trará clareza do convite de Deus e da ordem de Deus e do chamado de Deus em nosso dia a dia. E aí nós continuamos a partir do verso 8, em que ele traz uma mensagem muito importante sobre o que vem diante de nós quando nós recebemos o nosso chamado ou a ordenança de Deus para fazer algo. Ele vem com a palavra, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que o chamado, embora pareça grande, embora você se sinta apenas um menino, uma menina, uma criança diante de tamanha revelação, o Senhor vem te dizer,
Não tema diante deles. Não tema diante deles. Eis que ele te chama. E ele sabe que você é fiel e está debaixo do temor dele de uma forma tão incrível que ele sabe que tu obedecerás o que ele pedir. E acima de tudo ele diz, não temas, porque eu sou contigo para te livrar. E algo muito importante aqui, quando a gente começa a nossa caminhada, o Senhor já nos convida a não ter medo e ter fé e ter a confiança de que Ele está conosco e que Ele virá em nossa defesa. A palavra diz que o justo não se justifica, porque quem o justifica é o Senhor, o Deus Jeová, o Senhor guarda de Israel. E quando a palavra diz isso, e o Senhor diz isso a Jeremias, ele também está dizendo, olha só, muitos vão se levantar contra você, muitos virão com críticas, muitos virão com opiniões, com o eu acho, com as suas expectativas, mas a minha ordem, você será fiel para seguir, do jeito que eu mando você seguir, e acima de tudo, você não vai se preocupar com nada que possa vir a atormentar e querer te distrair durante a jornada, porque eu sou contigo e eu vou te livrar de todo o mal que possa vir a se levantar diante de você. E ele continua assim, e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que põe a minha palavra sobre a tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. O convite do Senhor, diante desse chamado de Jeremias, diz o seguinte, que ele põe a palavra dele na boca de Jeremias. Então, não se preocupe, Jeremias. Você disse que é uma criança, mas eu vou te pôr a minha palavra. Neste instante, eu boto a minha palavra na sua boca. E também eu digo a você que você vem sobre as nações a partir deste momento e sobre os reinos para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. O que o Senhor está dizendo? A palavra ela vai vir com uma exortação. Vai quebrar muros, vai quebrar barreiras, vai arruinar o que parecia que era uma visão correta, que era uma direção correta. Ela vem desconstruir coisas que foram construídas, reinos que foram levantados, mas acima de tudo, ele irá também edificar e plantar. Toda vez que a gente inicia um movimento de servir ao Senhor, ele vai vir para nos conduzir, a um processo de desconstrução do que é, em especial se você for levantado para profeta, desconstruir do que aparentemente é, do modo operante, mas para também edificar. Porque Jesus ele veio nos convidando para um processo de transformação. Então, quando nós falamos lá de Ezequiel e que a palavra revelada que veio a Ezequiel naquele capítulo, no caso do nosso devocional dessa semana, que se iniciou no capítulo 37 de Ezequiel, aonde é dito que o Senhor tirará das sepulturas e trará um processo semelhante aos ossos secos, que iriam se juntar, iria dar ligamentos, iria trazer carne e pele, e por fim o Espírito de Deus iria trazer vida sobre aquele ossos secos, sobre aquele vale de ossos secos, e se levantaria um exército. Ele diz que há um processo. No caso do vale de ossos secos, era um processo de
construção, edificação. Já tinha chegado à ruína. Já não era mais nada, já estava no sepulcro, já estavam nas sepulturas. E aí o Senhor diz: eu venho agora tirar-vos da sepultura para trazer um processo de edificação e descer sobre vós e fazer habitar sobre vós o meu Espírito. E nesse ponto aqui, o que o Senhor traz de revelação para Ezequiel? Você vai fazer todo esse processo, Ezequiel não, Jeremias. Nós estamos lendo Jeremias. Então ele diz a Jeremias: você fará esse processo, você irá trazer a ruína e você irá edificar e plantar. O que significa edificar? Irá formar, irá levantar. E dessa vez firme na rocha. E também plantar. Plantar significa você dará a semente e essa semente irá fazer com que cresça, frutifique, dê frutos, multiplique-se. Porque a partir de uma semente e o cuidado daquela plantinha que começa a se romper a partir dessa semente, a forma como você cuida, a forma como você lavra, dirá muito sobre a qualidade desse fruto e o quanto ele irá multiplicar. Eu me lembro nesse instante, o Senhor me convida a lembrar da passagem em que Jesus se compara à videira verdadeira. E ele diz que aquela vara que permanecer em mim, esta dará muitos frutos e bons. Porque eu sou a videira verdadeira e o meu pai o lavrador. Olha que profunda essa palavra. E o Senhor, nesse instante, ele diz para Jeremias: você também irá edificar e plantar. Além de exortar, você irá edificar e plantar. Você irá trazer um renovo. Você irá construir e multiplicar. Olha que lindo. E ele continua, né? A partir do verso 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que acho que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoim. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, e diz o Senhor, e virão e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incensos a deuses estranhos, e se encurvavam diante das obras das suas mãos. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque enquanto eu leio esse último versículo, versículo 16, que ele fala sobre a malícia e sobre queimarem e sobre pois me deixaram a mim e queimaram incensos a deuses estranhos. Aqui o Senhor diz sobre não dividir a glória dele com outros deuses, com outros senhores. E às vezes esses outros senhores que nos fazem deixar a Deus pode ser o nosso trabalho, pode ser as tarefas da nossa casa, pode ser amizades, pode ser familiares, pode ser santos, sim, esses santos de barro, devoção a santos, petição a santos e a anjos também, né? Porque às vezes a gente não pede a santo diretamente, mas a gente também pode pedir a anjos, anjos da guarda, anjos, ainda que sejam de Deus,
Mas a gente não pode se esquecer que, ainda que os anjos venham interceder por nós, eles estão debaixo da ordenança de Deus. E quando a gente tem acesso direto ao Deus Todo-Poderoso, a Deus Todo-Poderoso, quando a gente se coloca em um movimento de intimidade com Deus, o que que nós temos? Nós temos acesso direto àquele que tudo pode. E a partir dele vem a ordem para que os seus anjos cuidem a nosso respeito e nos guardem. Então, a nossa, não tem, é, não há, não há, não há como dividir essa glória majestosa e consagrar a pessoas, a personalidades, a santos e a qualquer outro tipo de, de devoção que não seja a Deus, porque tudo está debaixo da guarda dele. Esses dias eu recebi, inclusive, eu faço uma pausa aqui, sobre um vídeo que eu recebi que falava sobre o poder da manifestação através de um pedir ao universo. E eu já estive nessa posição de me permitir, de uma forma bem sutil, ser conduzida a uma prática de adoração a algo diferente de Deus. Deus criou o universo. Então, se eu peço para o universo, eu estou dividindo a glória de Deus a algo que foi criado por Ele, que não tem o poder dele. Então, quando a gente fala sobre lei da atração, por exemplo, como dizia nesse livro, a lei da atração nada mais é do que a manifestação de Deus através de um declarar da nossa boca, através de um declarar a partir de ações nossas, de pensamentos nossos sobre algo. É uma forma de profetizar algo sobre as nossas vidas ou sobre a vida de alguém. Então, quando a gente traz a lei da atração e dá mérito ao universo, nós estamos entrando com essa heresia que diz aqui, esse momento da palavra. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e é por isso que a palavra nos convida a vigiar e orar a todo instante. Porque o inimigo anda a derredor, como leões, rodando, bramindo, esperando a oportunidade de dar o bote. E nessas formas sutis, como o exemplo que eu acabei de dar, a gente não se dá conta, mas a gente começa a se sujeitar à malícia. É esse tipo de malícia que ele diz aqui. E se curvaram diante das obras das suas mãos. Não é sobre o que eu faço, é sobre a forma como eu estou consagrando aquilo que eu faço, o valor que é aquilo que eu faço. Não é sobre mim, é sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre o servir e estar debaixo dos mandamentos e da direção que Cristo nos deixou. Quem eu estou botando em primeiro plano? A quem eu estou consagrando as minhas ações? Quem é mais importante? O que é mais importante nas minhas ações? E aí ele continua. No verso 17 ele diz: Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. O Senhor novamente diz a Jeremias: não tema diante da presença deles. Tudo que eu falar, fale. Tudo que eu disser a você para dizer, você irá dizer. Quando recebo essas mensagens e o Senhor me convida a falar sobre isso nesse momento, é que esse é o processo evangelístico. Isso é uma das questões que envolve o processo evangelístico. É falar o que Deus ordena que a gente fale. E não o que vai alimentar o egozinho do nosso irmão, da nossa irmã.
e às vezes até dos nossos pastores, dos nossos líderes. E não é sobre estar entrando em desrespeito à liderança deles, mas quando o Senhor diz que é para a gente falar, a gente precisa falar, a gente não pode ter medo. Porque às vezes eles estão esperando exatamente aquela palavra, que vai trazer uma confirmação, que vai trazer uma exortação, que vai trazer uma revelação. Não se cale quando Deus disser para você abrir a boca. Não se cale quando Deus disser para você abrir a boca. Não estacione, não congele, não se paralise quando Deus te der ordem para fazer algo. Porque o Senhor, Ele está te dando a ordem, mas Ele também é contigo. Nesse momento eu me lembro o que está lá em Atos dos Apóstolos, eu não me recordo exatamente o capítulo, mas quando é que o Senhor fala com Ananias e diz, vai lá ao encontro de Saulo, que está na casa de Judas, numa rua chamada Direita. E Ananias questiona, eu tenho ouvido falar desse Saulo, ele tem cartas para perseguir e levar preso, e condenação à morte. Aqueles que falam sobre o Senhor, que pregam sobre o seu Filho, como assim, né? Você está mesmo me chamando para ir até lá, trazendo aqui para a linguagem popular? E o Senhor diz, vai porque este é um vaso meu. E Ananias vai, em obediência. Porque Saulo tinha recebido uma visão, logo após o encontro com Jesus, em que era revelado a ele que era para ficar nesse lugar até que um homem chamado Ananias chegasse e lhe devolvesse a visão. Ele estava 3 dias em oração, cego, aguardando que um homem viesse e lhe tirasse as escamas dos olhos. E esse homem, ele tinha nome. E o porquê que Deus revelou, inclusive, o nome de Ananias a Saulo nessa visão? Porque ele também conhecia o nível de obediência de Ananias, seu servo. E olha que profundo. Ele diz aqui no verso 17, cinge os teus lombos. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, é falado sobre a armadura de Deus. E para quem já conhece a Escritura, sabe que o Senhor diz, cinge os teus lombos com o cinto da verdade. Então, quando ele diz aqui, a gente faz sempre, né, uma sequência, Antigo Testamento conectado com o Novo Testamento, e as palavras sendo reveladas e trazendo um pouquinho mais de profundidade e entendimento sobre elas. Mas olha que lindo! Ele diz, cinge os teus lombos e levanta-te. Ou seja, se posicione como um soldado. Posicionamento. Toda vez que Deus nos convidar a fazer algo, a primeira coisa que Ele vai pedir é que a gente vá debaixo da verdade, seguindo a ordem dEle, não fugindo à ordem dEle. Seguir a verdade é não fugir à palavra que Ele está te convidando a fazer. E mais, levanta-te, te posiciona. Como que você vai servir a Deus estando no chão? Prostrado, desanimado, sem ânimo, sem disciplina, sem discernimento, cheio de dúvidas, sem ter a certeza do que precisa ser decidido. Então Deus, Ele te traz um convite a se posicionar, e se posicionar é decida fazer o que precisa ser feito. Tenha disciplina para fazer o que precisa ser feito, do jeito que precisa ser feito. Não é sobre sentir para fazer, mas é fazer até sentir. E se você não sentir em momento nenhum, continue fazendo. Porque em algum momento, essa portinha que você ainda mantém fechada vai se abrir.
E olha que poderoso, discernimento, que é o último D, que eu costumo dizer que as pessoas dizem, né, que o diabo ele tem 3 Ds, aonde ele se manifesta na sua vida, e eu digo que Deus tem o antídoto com 3 Ds também. Primeiro, decisão. Segundo, disciplina. E terceiro, discernimento, que vai te trazer a sabedoria, o discernimento espiritual, para você saber separar a voz de Deus da voz do mundo, da voz do inimigo, da voz da confusão dos teus pensamentos e das suas emoções. Sentimento é diferente de emoção. E é através da emoção que os inimigos se manifestam e te conduzem a se distrair, que é um dos Ds que o inimigo usa para poder te governar, te se alimentar de você e te manipular. Então, ele diz aqui, tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Quantas das vezes Deus nos entrega um dom e logo que ele nos entrega, eu não sei quem vai se identificar com isso, mas eu senti de falar. Então, alguém que que assistir esse devocional vai falar, né? E vai te trazer um momento. Então, quando Deus te entrega um dom, e aí você diz assim, ai meu Deus, vão achar que eu sou uma bruxa, que eu sou uma maluca, e não é sobre isso. Quando Deus te entrega um dom, você não precisa nem pensar nessas expressões pejorativas, nessas expressões que te convidam, né, a um desânimo. Você precisa ter a certeza que Deus já preparou tudo, inclusive preparou as pessoas para poder ouvir o que você tem a dizer, para poder receber o que você tem para entregar e para caminhar junto com você e fazer o que precisa ser feito de acordo com aquilo que você trouxer de direção. Então, o que o Senhor ele diz aqui a partir do versículo 18, nós já estamos caminhando para o fim. Ele diz aqui no versículo 18, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E termina dizendo, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Não importa quem se levantar contra você durante esse teu processo, durante essa tua caminhada no servir a Deus. O Senhor diz que Ele é contigo para te livrar e que você não tem o que temer. Amém? Eu glorifico muito a Deus nessa passagem, lembrando que isso aqui é uma revelação a Jeremias debaixo do propósito dele, sobre a perspectiva, sobre a visão do chamado dele. Às vezes você não foi chamado para vir contra toda a terra, né, contra os reis de Judá, assim como Jeremias foi levantado. Mas, independente dos inimigos que você venha encontrar durante essa jornada, o Senhor faz questão de finalizar, dizendo que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Vamos abrir o nosso Salmo 121 para encerrar esse momento nosso com uma oração? E o Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé,
aquele que te guarda não tosquenejará. Em algumas traduções diz que ele não vacilará, não dormitará, né? Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu amo esse versículo que diz que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. E antes que a gente dê continuidade e faça a nossa oração, fazendo uma conexão desse trecho com o que ele diz a Jeremias, é que o Senhor te guardará em todos os teus caminhos. Está aqui nos Salmos, ele guardará aonde ele nos colocar para entrar e também a hora que a gente sair desse lugar. Todos os teus caminhos ele guardará. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Que palavra gloriosa, que palavra abençoada, Senhor, que veio falar em nossos corações, Senhor. Como nós te glorificamos, Senhor, por essa mensagem edificadora, oh meu Pai. Que lindo é saber que o Senhor é conosco e que o Senhor nos guarda em todos os caminhos. Não importa aqueles que se levantarem contra nós, Senhor. Não temos o que temer, porque sabemos que o Senhor é conosco. Que possamos, Senhor, continuar nesse nível, buscando intimidade, Senhor. Entrando nas profundezas da Tua palavra e da direção, Senhor. Que o Senhor nos conceda discernimento espiritual para termos entendimento da onde o Senhor quer nos levar, para que o Senhor nos conduza a nos levantar e que possamos, Senhor, estarmos revestidos de toda a tua armadura, preparando, Senhor, e levando o teu evangelho da paz e, acima de tudo, Senhor, a tua palavra que edifica, que liberta, que nos traz um refrigério, que nos traz o conhecimento do teu amor incondicional. Ô Senhor, nós somos sim como crianças, assim como Jeremias diz, Pai. Assim como Jeremias se compara, nós somos crianças diante de tão grandiosa mensagem, de tão grandiosa chamada que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas é certo que o nosso coração será rendido a Ti, Senhor. Que nós tenhamos sempre o temor à Tua obediência, Senhor, e que nós estejamos submissos à Tua vontade, sujeitos a Ti, Senhor, 100% sujeitos a Ti, Senhor. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser testemunhos da Tua palavra, do Teu amor e da Tua graça e da Tua paz que seja derramada sobre as nossas vidas. Amém. Um beijo no teu coração, fica com Deus e até o nosso próximo devocional. Eu desejo que essa mensagem tenha tocado com profundidade o seu coração e tenha trago um acalento para o teu espírito, assim como ele trouxe para o meu. E que, em nome de Jesus, o seu chamado, se ele não foi revelado ainda, que ele seja revelado e que você se levante, que você se posicione livre do medo e disposto a fazer o que o Senhor ordenar que seja feito através de você. Lembre-se sempre que você é um canal e que, como Jesus disse, né? Sal e luz nessa terra. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o nosso próximo devocional.